Fala pessoal, aqui é David, psicólogo. Hoje a gente começa uma nova série nesse canal. Durante esse semestre eu vou trazer aqui pra vocês análises psicológicas de alguns personagens dos animes, das séries e dos filmes que eu assisto, né, ou de filmes que eu vou assistir aí durante esse semestre, através da visão da terapia cognitiva comportamental. E hoje eu vou trazer pra vocês a análise do último anime que eu assisti, que é o anime The New Evangelion, ou The New Evangelion. Fala o nome da... Olha, eu sou bom no inglês, mas... Putz, me pegaram agora. What? Evangelion? Especialmente o personagem Shinji. No começo da série eu confesso que eu estava um pouco perdido, e no final dela eu me sentia no começo. Evangelion é uma série sobre adolescentes pilotando robôs gigantes, os Evas, em um mundo se reconstruindo aí após um evento apocalíptico enorme, tremendo. E agora esses adolescentes precisam impedir, né, que os monstros ou que os chamados anjos destruam, né, arrebentem de uma vez com aquilo que sobrou. Apesar desse enredo, né, dessa história interessante e tal, o que vai tornar Evangelion muito, muito interessante mesmo, não é nem essas batalhas aí que realmente rolam ali, né, dos anjos, os Evas e tal. Mas o mais interessante mesmo vai ser como que a série consegue explorar as questões psicológicas dos personagens. E talvez um dos mais aí emblemáticos, né, um dos personagens que mais sofrem aí com questões psicológicas, seja o personagem principal, que é o personagem que eu vou trazer aqui pra vocês a minha análise psicológica. Shinji Ikari é o nosso garoto. Ele luta, né, contra uma profunda depressão. É muito nítido ali que ele tem um transtorno depressivo e, muito provavelmente, um transtorno de ansiedade também. Ansiedade social, ansiedade de separação, né? Existem vários tipos de ansiedade aí no nosso caro Shinji, que é perceptível aí pelo seu comportamento, pelas coisas que ele fala, né, enfim, pelos pensamentos que ele tem. E grande parte desse conflito, né, de todas as angústias, vem do fato dele ter sido abandonado pelo pai quando ele era apenas uma criança. Agora falando especialmente aí sobre o nosso caro, ou não tão querido, Shinji Ikari. O Shinji, ele é a terceira criança piloto da unidade EVA 1. E claro, né, o nosso personagem principal, o mais amado e o mais odiado. A mãe do Shinji, a Yui Ikari, ela era uma estudante de engenharia genética que entrou depois para o laboratório de evolução artificial, onde ela serve de teste para o contato experimental da unidade 1, que tragicamente acaba fazendo que ela desapareça, né? O experimento não rolou, não deu certo, ela some e desaparece. Shinji, inclusive, estava no local na hora que a mãe desapareceu, né? Ele presencia tudo aquilo, mas apesar de dessa experiência traumática, por ser muito pequeno, ele acaba não lembrando muito, né, desse episódio, ele acaba dando uma esquecida depois. Isso vai ser retomado em alguns episódios posteriores, mas a princípio ele não se lembra muito bem, né, desse evento trágico aí com a mãe dele. Logo depois desse evento, o pai do Shinji, o Gendo Ikari, ele fica ali num trauma tremendo também, não dá conta da situação e acaba deixando o filho aos cuidados de um professor. Ele literalmente abandona o Shinji, deixa o Shinji ali por conta própria. Na psicologia, a gente entende que muito dos nossos comportamentos, muito do que a gente faz, é influenciado pela nossa história de vida, pelos eventos, pelas situações que aconteceram com a gente, desde quando a gente era pequeno, às vezes eventos que a gente nem lembra, né? Então a gente pode perceber que muitos dos comportamentos do Shinji provavelmente vieram aí pelo impacto que ele teve de toda essa situação, né? Da perda da mãe, do abandono do pai. A gente vê o Shinji como um garoto extremamente introvertido, tímido, com uma autoestima super baixa, super inseguro e com uma dificuldade enorme de se aproximar das pessoas, né? Ele tá sempre naquela posição de, putz, até quero me aproximar, mas não vou, não vou. Esse convite para que ele atue, né, como piloto aí do EVA 1, ele reluta inicialmente, ele não aceita e tal, mas ele acaba depois aceitando aí, com, né, uma certa pressão aí da Misato, mas mesmo assim a relação dele com o pai é nula. Ele praticamente não tem ali um contato com o pai. Quando a gente olha para a personalidade do Shinji, a gente percebe que ele criou o que a gente vai chamar de um esquema de abandono. Ou seja, né, por conta do abandono, na verdade do desaparecimento ali da mãe dele, e do abandono literal do pai,
o Shinji, ele acaba assumindo um comportamento de fuga de situações difíceis ou de situações dolorosas. Meio que, putz, cara, eu não quero sofrer mais, já sofri tanto, então qualquer situação que me faça sofrer, deixa eu evitar. A gente vê muito isso quando ele tá em situações mais críticas, que ele coloca ali, né, o fone de ouvido e fica repetindo a mesma música várias vezes, meio que pra fugir daquela situação, do ambiente, não dando conta, né? Ele assume muito essa postura de, putz, vou fugir porque não consigo lidar com isso. Uma outra característica que a gente percebe muito evidente ali no Shinji é o que a gente vai chamar de distorções cognitivas, que são meio que armadilhas, né, da mente, ou truques sujos da mente, que são formas de pensar que não são realistas e que não ajudam, né, que pioram, na verdade, ali o problema. Então, por exemplo, algumas falas, né, dele que mostram essa distorção de pensamento. Quando ele diz, né, o que é de errado de fugir da realidade se a vida é uma droga? Que é o que a gente vai chamar de um pensamento de supergeneralização. Então, ele vê um problema da vida dele, ele vê algumas situações negativas da vida e ele generaliza, né? Putz, minha vida toda é péssima, não tem nada de bom, porque tal e tal situação não tá bem. Ele supergeneraliza. Ou naquela cena em que ele é chamado ali pra entrar, né, no piloto, pra assumir ali o comando do EVA 1, e ele começa a trazer uma série de falas extremamente ali negativas, né? Que é um tipo de pensamento que a gente vai chamar de pensamento previsão de futuro. Por quê? Se ele nunca teve a experiência, né, de entrar em um EVA, de pilotar aquele robô, como é que ele podia dizer que ele não daria conta? Né? Então era muito mais um pensamento vindo pela baixa autoestima, pela depressão, por toda a negatividade do Shinji, do que por um fato real. Agora, uma coisa que a gente percebe super é que por causa dessas ações, né, desses comportamentos do Shinji, muitas pessoas não suportam o personagem. Tem gente, inclusive, que começa a assistir e fala, cara, não quero nem ver mais, né? Que saco, que garoto mimado, que garoto chato, que garoto implicante. Agora, muito desse desconforto, né, dessa raiva que a gente tem pelo Shinji, muito disso é porque a gente acaba se vendo no personagem, né? O Shinji, ele vai ser ali um tipo de anti-herói, né? Ele é um personagem principal, ele é ali colocado como se fosse um herói, mas ele tem uma série de características que não tem nada a ver com um herói, né? Que tem muito mais a ver com um lado humano, que é falho, que tem problemas, que se entristece, que tem raiva, que às vezes não sabe, né, lidar com as situações, do que com um mega super-herói que sabe fazer tudo, que tem respostas pra todas as coisas. Não, né? O Shinji vai ser esse cara aí, esse adolescente de 14 anos, com várias perdas, com vários traumas, que vive tentando agradar as outras pessoas, que vive com conflitos e tá ali tendo que se ver numa situação em que ele tem que salvar o mundo, né? Todas aquelas questões, conflitos da própria adolescência, mas aí você junta isso com um abandono do pai, com uma perda precoce da mãe, e você é colocado diante de uma responsabilidade enorme, uma responsabilidade gigante. A maioria de nós talvez teriam algumas dificuldades semelhantes ali ao Shinji. Ele tem essa questão de não se sentir pertencente a lugar nenhum, ele foge, mas volta e foge, né? Uma dúvida com relação à sexualidade, muitos conflitos, muitas confusões ali na cabeça dele. Então o que a gente percebe é que o criador, né, aí do anime, ele meio que coloca um pouco dele mesmo no Shinji, mas ele coloca também como se fosse um espelho, assim, escancarando, cara, a humanidade é assim. A humanidade tem falhas, tem erros, tem problemas, tem dificuldades. Então, isso muitas vezes mexe com a gente, né? Isso faz com que a gente pare e pense, caracas, né? É real, assim, eu me identifico super com algumas questões dele, né? Uma outra coisa que a gente olha também na terapia cognitiva comportamental são as crenças que nós temos. O que são crenças? São coisas que a gente acredita, né? Coisas que a gente acredita sobre nós, sobre as outras pessoas, sobre o nosso futuro, sobre, enfim, o mundo. E quando a gente olha para as crenças do Shinji, a gente percebe que ele tem algumas crenças extremamente prejudiciais, né? Por exemplo, para ser amado, eu preciso me sacrificar pelos outros. Por isso, eu nunca posso dizer não. Então ele se vê ali numa situação em que ele tem que dizer sim o tempo todo, em que ele tenta agradar as pessoas o tempo todo, em que ele muitas vezes não coloca as necessidades dele em primeiro lugar, por essa necessidade de agradar o tempo todo, né? Que vem por um medo de ser rejeitado novamente. Como ele foi rejeitado ali a vida inteira por várias pessoas, então ele entra num movimento de, putz, eu vou agradar o outro, porque se eu agrado, se eu faço o que o outro quer, eu tenho menos chance de ser rejeitado novamente. E aí tem um momento que a Misato, né, perde a paciência ali com ele e tal, e fala, sim,
caramba, você só sabe dizer sim, ou pedir desculpa, né, que saco. Então isso mostra muito ali o comportamento do Shinji, né, de o tempo todo pedindo desculpa, o tempo todo dizendo sim, 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 por essa postura de, putz, deixa eu fazer pra não ser rejeitado. E aí tem um fator importante também, que o Shinji, por ser um adolescente, ele tem um cérebro que funciona de uma forma diferente. Então, o lado emocional, né, a parte do cérebro, que é essa parte aqui de trás, mais ligada aí com os impulsos emocionais, com a reatividade, com o sentimento, é muito mais intenso do que a parte da frente do cérebro, né, o que a gente vai chamar de córtex pré-frontal, que é responsável pela tomada de decisão, por fazer a gente raciocinar antes de fazer alguma coisa, por ajudar a gente a refletir. Então o Shinji, ele tem, além de todas essas questões que ele já tem da vida dele, um cérebro que é muito emotivo, né? Então, quando a gente tem ali na cena, né, em que o pai dele meio que conversa, interage com ele, mas assim, cara, não quero ter uma ligação, não quero ter um afeto com você, isso é entendido pelo Shinji de uma forma muito mais intensa, né? Ele interpreta aquilo como a pior coisa do universo. É muito mais intensificado por causa, né, da maneira como o cérebro dele elabora situações nessa fase. Inclusive, se você que está vendo esse vídeo é adolescente, tem depressão, tem aí algum transtorno psicológico ou emocional, eu não recomendo que você veja essa série nesse momento. Pelo menos não até que você esteja estável aí no seu emocional, talvez assistindo aí com seu psicólogo, tá? Porque é uma série que vai mexer muito ali com a gente, né? Mexe com nossas questões existenciais, com as nossas crises existenciais. E quando a gente olha pro final do anime, não foi, né? Pra quem conhece, não foi a melhor das produções, né? Parece que a grana ali deu uma faltada naquele momento, mas acontece uma coisa muito interessante nesses episódios finais. O único que pode tomar conta de você e entendê-lo é você mesmo. Portanto, você deve se cuidar. Nenhum desses elementos da realidade duram para sempre. O tempo continua a fluir e o tempo traz mudanças. Seu mundo é um estado de mudança constante. Você é capaz de mudar cada vez que sua mente percebe essas mudanças. E alguém pode ter uma perspectiva que é pequena demais. No entanto, uma pessoa pode só ver as coisas pela perspectiva que ela escolhe para vê-las. Os outros não me odeiam? Qual é? Você é idiota? Não percebe que tudo isso tá só na sua imaginação, seu babaca? Eu sou um covarde. Sou um covarde, sorrateiro e fraco. Não é, só se pensar que é. Mas se você se conhecer, você poderá cuidar de si mesmo. Talvez eu possa amar a mim mesmo. E talvez a minha vida possa ter um valor muito maior. É isso. Eu sou nada mais, nada menos que eu mesmo. Eu sou eu. E eu quero ser eu mesmo. Eu quero continuar existindo neste mundo. Eu mereço viver neste lugar. Quando ali no final o Shinji ele une a mente dele com das outras pessoas, é como se fosse uma metáfora ali de que ele está se juntando com outras pessoas, ele está se abrindo, né? Porque até então ele estava super fechado, ele não se abria com relação ao sentimento dele. Então o Shinji ele se abre, ele une ali, né, a mente dele no sentido dele se abrir para as outras pessoas, para que elas entendam as suas dores, para que entendam seus sofrimentos, se abrindo para receber ajuda para resolver os seus problemas e questões internas. A gente pode olhar para essa cena como uma metáfora da terapia, né? O que é um processo psicoterápico? É muito disso, a gente se abre com uma outra pessoa, a gente meio que une ali, né, os nossos pensamentos, as nossas dores, os nossos sofrimentos, a gente se abre, a gente se expõe diante da profissional, do psicólogo, que vai nos ajudar a entrar dentro da nossa mente, a olhar para essas situações, para as dores, para os traumas, para os conflitos que a gente tem e tentar entender o que está acontecendo ali e, a partir do entendimento, caminhar para possíveis soluções. Então a mensagem final aqui, galera, não subestimem o poder da terapia. Não há vergonha nenhuma, né, em estar fazendo um processo psicoterápico. Eu vejo muito aquela cena, né, do parabéns. Parabéns, parabéns, Parabéns. Eu vejo como uma cena muito disso, assim, cara, você se permitiu falar das suas dores, você se permitiu abrir seu coração, revelar ali, às vezes, coisas podres, não legais, não bacanas que estão dentro de você, mas a partir do momento que você se abre, você está um passo mais próximo, mais perto de encontrar uma vida com maior qualidade. Essa foi a análise psicológica do Shinji Ikari do anime The New Evangelion. Se você quer que eu traga aqui algum personagem específico dessa ou de outra série, de outros animes, de outros filmes, comente, coloque aqui nos comentários, me mande aí nas redes sociais, dê like, compartilhe esse vídeo e fique ligado para os próximos vídeos do canal.